O Rouxinol do Imperador, de Hans Christian Andersen. Voz, Iba Mendes. O palácio do imperador da China era uma das coisas mais bonitas que existiu no mundo. Construído em mármore branco, possuía torres de marfim, paredes revestidas com tecido de cores variadas e quartos decorados com ouro e prata. Era realmente uma maravilha. O jardim também era de enorme beleza. Nele cresciam flores raras e belas. Havia inúmeros rios e lagos, onde nadavam peixes de todas as espécies e tamanhos. Para além do jardim se estendia uma mata, que chegava até o mar, e no interior dela vivia um rouxinol de canto único. De sua pequena garganta saíam melodias tão emocionantes que faziam chorar quem as escutasse. Turistas do mundo todo iam admirar o palácio do imperador chinês e ficavam maravilhados diante de tanta beleza. Mas quando ouviam o canto do rouxinol, todos admitiam que aquilo sim era a coisa mais bonita e rara do grande império. Entre os visitantes havia escritores que, ao retornar às suas pátrias, escreviam livros a respeito do prodigioso pássaro que vivia no centro da mata, próximo ao Palácio Imperial. Dedicavam a eles os maiores elogios, muito mais do que à maravilhosa casa do imperador chinês. Um dia, um daqueles livros chegou às mãos do imperador. O soberano o leu e ficou ao mesmo tempo surpreso e enfurecido. Mandou logo chamar o primeiro-ministro. Incrível! No bosque que faz divisa com os jardins imperiais, vive um rouxinol cujo canto é incomparável e eu o desconheço. Tive que ler um livro estrangeiro para aprender que a maior maravilha de meu país é um pássaro de voz de ouro, e não este meu soberbo palácio. Diga-me, por que não fui informado? Eu também ignorava o fato, meu senhor, respondeu o primeiro-ministro, assustado com a ira do imperador. Mas vou descobri-lo. E que seja muito breve. Nesta noite mesmo, o rouxinol deverá cantar somente para mim. O primeiro-ministro iniciou as buscas. Interrogou príncipes e nobres, guardas e cavaleiros. Ninguém sabia da existência de tal ave. Sem nada descobrir, o primeiro-ministro voltou ao imperador. Meu senhor, não se consegue encontrar o rouxinol. Talvez não exista, talvez seja apenas invenção do autor do livro. Mas o imperador não quis explicações. Exigia o prodigioso rouxinol. Ou aquela noite o rouxinol cantava para a corte, ou o primeiro-ministro seria punido. O pobre homem recomeçou a percorrer ruas e praças, perguntando a todos sobre o tal pássaro. Por fim, encontrou na cozinha imperial uma serviçal que comentou. O rouxinol, conheço-o, sim. Às vezes à noite paro no bosque para ouvir seu canto maravilhoso. Tem uma voz tão bela e harmoniosa que chego a chorar de emoção. Poderia me ajudar a procurá-lo? Claro que sim, excelência. Imediatamente ele mandou organizar uma comitiva de cavaleiros e cortesãos para, sob orientação da serviçal, ir procurar o rouxinol na mata. Estavam andando já há algum tempo, quando se ouviu um mugido. Os cavaleiros pararam, curiosos. Deve ser o rouxinol cantando. Que voz agradável! Esse foi o mugido de uma vaca, riu a mulher. O rouxinol vive mais longe. Após longa caminhada, a serviçal parou em frente a uma árvore e mostrou uma ave minúscula, de plumas acastanhadas, que saltitava entre os galhos. Ali está! Aquele é o rouxinol, o pássaro de canto comovente.
O primeiro-ministro e seu séquito ficaram desapontados com o aspecto modesto do roxinol. Nem de longe sua aparência era comparável à beleza do palácio. Porém, quando escutaram sua voz, todos ficaram encantados e convidaram-no para ir à corte. O roxinol aceitou o convite. Foram feitos grandes preparativos para a sua chegada, flores por toda parte, assoalhos encerados e brilhantes, e uma gaiola toda de ouro no meio da sala do trono para o pequeno e ilustre cantor. Sentado no trono, o imperador aguardava com impaciência o momento em que escutaria as maravilhosas melodias que todos comentavam. Assim que chegou, o roxinol pousou sobre a gaiola, olhou com respeito o ilustre anfitrião, o imperador da China, e começou a cantar. Seu canto era tão comovente que o imperador chorou emocionado. Terminado o concerto, ele disse para o roxinol: "Fique comigo para sempre, para minha felicidade. Em troca terá tudo o que pedir, tudo o que mais o agradar, tudo o que quiser." "Majestade", respondeu o passarinho, "enquanto eu cantava, vi lágrimas em seus olhos. Isso para mim é a recompensa maior. Não peço mais nada. Se Vossa Majestade assim o deseja, estou pronto para abandonar a mata e alegrar sua vida com minha voz, sempre que quiser." E assim o roxinol ficou no palácio, abrigado na gaiola de ouro pendurada nos aposentos do imperador. Cantava frequentemente para seu amo e uma vez por dia dava um passeio no jardim, mas preso pela patinha a um fio de seda conduzido pelo primeiro-ministro. Um dia, o imperador da China recebeu um presente de seu amigo, o imperador do Japão, um maravilhoso roxinol mecânico, todo de ouro. Suas asas eram enfeitadas com diamantes, a cauda exibia safiras e os olhos de rubis. Bastava girar uma pequena chave e o roxinol mecânico cantava uma linda melodia. Porém, o roxinol verdadeiro cantava com um coração e o outro com molas e cilindros de aço. As duas vozes não combinavam e o imperador se aborreceu. "Que o roxinol mecânico cante sozinho", ordenou. 30 vezes seguidas, o belo brinquedo repetiu a mesma melodia, sem mudar uma nota sequer, entre aplausos e elogios da corte que o ouvia. Na 31ª apresentação, o imperador disse que já era o bastante. "E agora que cante o roxinol verdadeiro", ordenou. Mas o passarinho não foi encontrado. Aproveitando-se do descuido geral, tinha voado pela janela aberta em direção à mata, onde sempre vivera em total liberdade. Mas o imperador não ficou triste, pois afinal estava satisfeito com o roxinol mecânico. Para que todos os súditos admirassem seu roxinol, permitia um espetáculo público. Muitos se deslumbraram, mas quem já ouvira a voz do roxinol verdadeiro na mata não se convenceu. Há enorme diferença entre os dois. Não importava a opinião dos outros. O imperador, a cada dia que passava, ficava mais animado com aquele extraordinário brinquedo. O aparelhinho repousava em uma almofada de seda, ao lado da cama do soberano, que a cada momento lhe dava corda, contente com aquele canto sempre igual. Certa noite, o delicado mecanismo se rompeu, produzindo um ruído estranho. O imperador mandou chamar um experiente relojoeiro, que encontrou uma mola quebrada e trocou-a. Mas avisou ao imperador que o mecanismo já estava bem gasto e que o roxinol mecânico só poderia cantar uma vez por ano, para evitar que quebrasse definitivamente. O imperador ficou muito triste com isso, mas foi obrigado a seguir o conselho do relojoeiro. Passaram-se os anos e um dia o imperador adoeceu gravemente. Repousava entre seus lençóis de cetim e as cobertas de sedas bordadas, mas apesar de tanto luxo, estava só. Nobres e ministros discutiam a sucessão ao trono,
Médicos pesquisavam novos remédios para receitar ao ilustre doente. A criadagem dormia. Ninguém fazia companhia ao enfermo. Em certo momento, o imperador abriu os olhos e viu a morte sentada a seu lado, em seu assustador manto negro, encarando-o silenciosamente. Entendeu que chegara a sua última hora, e então se virou para o rouxinol mecânico e sussurrou: Cante, suplico-lhe. Cante, quero escutar sua voz mais uma vez antes de morrer. Mas o rouxinol permaneceu calado. Não havia ninguém que lhe desse corda, e ele sozinho não podia cantar. De repente, uma melodia muito doce e enternecedora ressoou nos aposentos. No parapeito da janela estava o rouxinol verdadeiro. O passarinho soubera da morte inevitável do imperador e viera trazer-lhe seu consolo musical, ainda que sem ouro, brilhantes safiras e rubis. A morte também se pôs a escutar aquele doce canto e, quando o rouxinol se calou, pediu para que continuasse. A música se espalhou pelo amplo aposento e, a cada nota, o imperador se sentia melhor. Enquanto isso, Dona Morte foi se afastando devagar. Repouse agora, majestade, disse com carinho o rouxinol. Amanhã acordará curado. E ficou ali com seus gorjeios, entoando uma suave canção de ninar. No dia seguinte, ao despertar, o imperador se sentia bem e se levantou. O rouxinol ainda estava no parapeito da janela. Meu salvador, disse-lhe o imperador, fui ingrato com você ao preferir o rouxinol mecânico, mas agora pretendo me desculpar. Vou destruir aquele tolo brinquedo se quiser, mas peço-lhe que nunca mais me abandone. Não me peça isso, respondeu o rouxinol. Vou ficar com muito gosto junto de vossa majestade, mas com a condição de não me prender mais na gaiola. Deixe-me livre, permita que eu viva nos bosques, virei cantar sempre que quiser, e também lhe contarei tudo o que vejo no seu império. Assim, saberá das injustiças que devem ser punidas e das boas ações que merecem ser recompensadas. Seu povo poderá ser bem mais feliz. O imperador concordou e o rouxinol foi embora. Mais tarde, na hora em que os cortesãos, médicos e empregados entravam no aposento do doente, temendo encontrá-lo morto, viram-no em pé, alegre, feliz e bem disposto. E nunca souberam, nem sequer imaginaram, o motivo de tal prodígio. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com